Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a Europa League, que já conhece os seus finalistas, né? A final vai ser na sexta-feira entre Sevilha e Inter de Milão. E tem bastante coisa que dá pra falar sobre o torneio como um todo. Eu acabei nem conseguindo gravar vídeos aí diariamente com as análises específicas das partidas até aqui. Então dá pra nesse vídeo acabar fazendo um pouco de um resumão, de uma passada mesmo por essa reta final, principalmente pela semi, pelos dois jogos, né, de semis, né? As duas partidas, as duas em jogo único, mas encaminhando essa decisão que, independentemente de quem passasse, eu acho que isso aí não dependeria de quem fosse, de quem avançasse, de quem saísse como vencedor das semifinais. Eu acho que essa frase poderia ser usada, a questão de serem times de nível de Champions. Porque eu acho que essa era uma característica em comum, ou em comum, né? E não incomum, mas era algo que as quatro equipes aí dessas semifinais poderiam carregar. Porque Shakhtar Donetsk, Manchester United, embora tenham caído, são times que tranquilamente, com um nível recente, poderiam disputar fases de mata-mata de Champions. Poderiam ser confrontos aí de quartas de Champions, sem menor problema. Isso valia para os dois lados. Inter e Shakhtar, Manchester United e Sevilha. Então, do ponto de vista de qualidade de jogo, até de estilos de jogo, de qualidade de jogo coletivo nos últimos tempos, são confrontos que chamariam atenção mesmo antes, poderiam ser confrontos de Champions, acabaram acontecendo nas semis da Europa League, e Sevilha e Inter de Milão vão fazer uma final que promete bastante, né? Tem muita coisa legal para se projetar para essa decisão. Então eu convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, ativa o sininho aí da notificação para ficar sabendo quando tem vídeo novo aqui no canal, e deixa nos comentários o que você espera dessa final. Para você, a Inter é favorita, o Sevilha, que é uma espécie de dono da Europa League, a gente sempre brinca muito com isso, né? 5 vezes campeão, então obviamente carrega um respeito enorme, além de um bom trabalho também. A Inter com 3 títulos, inclusive, né, de Europa League, Copa da UEFA, né? Tô juntando, obviamente, os momentos diferentes do torneio, do nome do torneio, para somar esses títulos. É uma final pesada, uma final bastante forte de Europa League. É verdade que nos últimos anos a gente teve também boas finais pesadas entre clubes importantes, mas do ponto de vista de jogo, de time mesmo, de estágio das equipes, essa é uma final que me chama muita atenção, porque se a gente for olhar para a capacidade coletiva da Inter do Conte ao longo da temporada, a gente vai enxergar um time num altíssimo nível. A gente pode até contestar a regularidade ou a falta de, porque foi o que acabou custando caro no campeonato italiano. Por mais que a Juventus tenha oscilado depois, a Inter diminuiu a diferença no final, mas não chegou a brigar pelo título até o fim. Tem muito a ver com a irregularidade, com o elenco curto em alguns momentos, mas também é importante lembrar que é um primeiro ano, uma primeira temporada de trabalho do Conte que deu um salto muito relevante, muito considerável. E do outro lado, um Sevilha que também tem um estilo de jogo bem diferente, mas bastante interessante coletivamente com o Lopetegui. E aí quando a gente começa a projetar esse enfrentamento, são tantas coisas, né, pra gente observar. Porque, vamos lá, primeiro passando por alguns tópicos rápidos em relação às semifinais. O Sevilha elimina o Manchester United com uma virada importante. É verdade que no segundo tempo, principalmente pelo início do segundo tempo, ficou muito a sensação de que o United esteve mais próximo da vaga, porque criou muito, porque teve chances, foi superior nesse trecho do jogo, sem dúvidas. O Sevilha chega ao gol quando parecia não estar no seu melhor momento e não estava dentro da partida, mas eu gostei muito do primeiro tempo do Sevilha contra o Manchester United. Acho que foi uma exibição de um alto nível, de algumas das principais virtudes. Capacidade do Banega para organizar o jogo, boa partida do Juan Jordan também no centro do campo, com o Fernando atrás dos dois, mas os dois ditando o ritmo da posse de bola. Um time que busca muito a participação dos seus laterais abrindo o campo, mas que também consegue trabalhar variando um pouco esse comportamento. Então a gente viu o Reguilón mais uma vez bem pelo lado esquerdo, mas nem sempre abrindo o campo, às vezes atacando faixas por dentro, enquanto o Campos era quem abria o campo por lá. Enquanto do outro lado o Susso liberando o corredor para Jesus Navas. Então mecanismos diferentes, mas de um time que gosta muito dessas inversões que muitas vezes começam com os laterais. Então, claro, você tem o cara da distribuição no meio do campo, e o Banega é o grande termômetro disso, mas os próprios zagueiros, né, Koundé e Diego Carlos, são zagueiros que buscam essa bola longa, então esse direcionamento para os laterais que atacam bastante. É um Sevilha bem interessante do ponto de vista coletivo, do ponto de vista de peso e impacto dos laterais na fase ofensiva. E aí, obviamente, na hora que a gente for projetar esse enfrentamento, isso vai ser muito interessante batendo de frente com a Inter. Mas só para não deixar de falar, né? A Inter diante do Shakhtar Donetsk.
Me impressionou a autoridade com que o time foi superior e, assim, implacável dentro do jogo, né? Não deixou o Shakhtar ficar à vontade em momento algum. Então, sim, é uma Inter que tem uma dupla de ataque capaz de decidir grandes jogos, qualquer jogo, porque tem muita potência e tem qualidade com o Lukaku e com o Lautaro, mas também é uma Inter muito capaz em alguns momentos, em questões muito coletivas. Coordenação da pressão, coordenação no momento sem bola. A Inter não deixou o Shakhtar à vontade. Fez falta o Ismaili pelo lado esquerdo para tentar abrir o campo, acelerar pelo lado esquerdo. Então o Shakhtar ficou um pouco torto, tendo apenas o Dodô, pensando aí do peso dos laterais atacando também, né? O Dodô tentava ser essa válvula de escape pela direita, mas pela esquerda não tinha essa saída, essa projeção do Ismaili. De qualquer forma, se a gente olha para o papel do Brozovic subindo a marcação de forma coordenada para cercar a saída de bola do Stepanenko, enquanto os dois atacantes marcavam e pressionavam os zagueiros. O próprio papel do Barella à direita, fazendo essa marcação para tirar o Alan Patrick do jogo, e o Alan Patrick terminou muito bem a temporada passada na Ucrânia, sendo um jogador importante nessa organização. Barella subindo para pressionar, o Barella recuperando, se projetando, dando assistência para gol. Então foi um meio-campo que funcionou bem, principalmente essas duas peças da Inter. Pode mudar a composição, claro, né? Tem o Eriksen como uma peça que pode jogar à frente da dupla, pode ter dois desenhos diferentes para esse triângulo de centro do campo, mas tem apresentado uma capacidade grande para pressionar, encaixar a marcação, forçar erros, e aí acho que esteve o grande segredo dessa goleada, né? Forçar erros e aproveitar, porque diante de um Shakhtar que tem qualidade individual, drible, recursos para jogar num ritmo muito acelerado, a Inter não deixou o Shakhtar impor esse ritmo. Um jogo que geralmente é muito dinâmico, até pela capacidade técnica dos brasileiros mesmo, jogadores que têm o drible, que têm essa aceleração, que conseguem tocar rápido a bola e acelerar rapidamente. A Inter não permitiu isso, bloqueando bem a entrada da área nos momentos em que precisou recompor, ali já com a linha de 5 e os 3 meio-campistas, com os dois na frente, mas também impedindo que a saída de bola encontrasse esse conforto para somar passes, para avançar, para criar essas situações. Então é uma atuação muito completa da Inter, que também é um time que tem como uma grande característica no trabalho do Conte nessa temporada a forma como elabora os seus mecanismos de saída de bola, então tem sido um outro ponto extremamente interessante. E aí a gente vai para esse choque, para esse confronto. São vários os pontos muito legais de se projetar. Primeiro, Lukaku e Lautaro batendo de frente com Koundé e Diego Carlos. A dupla de zaga do Sevilha se valorizou muito ao longo da temporada, pelo papel com bola e também pelo papel sem bola. A dupla de ataque da Inter é a sensação do torneio e é uma das sensações da temporada, ou foi uma das sensações da temporada europeia, não apenas italiana. Aí já tem um embate muito interessante. Outro ponto, Antônio Conte contra a projeção e o impacto ofensivo dos laterais do Lopetegui. Se o jogo do Lopetegui passa muito por essa liberdade de Jesus Navas de um lado, Reguilón do outro, de que forma o Conte vai usar os seus alas, muito provavelmente, para esses choques, batendo de frente, mantendo sobra na defesa com seus 3 zagueiros, diante de um Sevilha que joga com apenas um jogador no comando do ataque. Então provavelmente a gente vai ter duelos muito bem desenhados, dos alas da Inter tentando conter os importantíssimos laterais da equipe do Sevilha, que atacam como alas, como quase pontas. Outro ponto muito interessante, um duelo que pode acontecer nessa faixa do campo, que é Barella contra Banega. Banega se despedindo do Sevilha, podendo somar um título como um protagonista que tem sido nesse mata-mata, sendo um passador fundamental para essa sequência de jogadas, para a posse de bola do Sevilha funcionar, contra um Barella que mostrou contra o Shakhtar Donetsk que pode ser esse jogador para pressionar, para infiltrar, se projetar, dar assistência. Então ali também está desenhado um duelo que é muito interessante. Contra o Manchester United a gente já teve em alguns momentos o duelo Banega-Pogba, embora nem sempre na mesma faixa de campo, mas era um setor parecido ali do campo. E gostei muito da atuação do Banega. O primeiro tempo do Banega é excelente diante do Manchester United. Então é outro ponto para a gente prestar atenção nesse embate. Tem tudo para ser uma grande final. Então, como eu disse antes, é uma final de Europa League com cara de Champions. Se não uma final de Champions, talvez aí fosse realmente exagero. Embora nessa temporada também a Champions esteja mostrando surpresas, saindo um pouco do roteiro, então é um formato que permite um pouco mais isso, e a gente já falou bastante sobre isso. Então, é uma final de Europa League com nível, com bola, para fases finais de Champions. E tem tudo para ser um belo de um jogo, taticamente, coletivamente, pelas peças individualmente falando também, pelos dois treinadores, estágios e reconhecimentos diferentes na carreira, mas é bem interessante de ver também, né? Um foi treinador da Itália, outro foi treinador da Espanha, embora tenha saído ali logo na hora de estrear na Copa do Mundo de 2018, aquele confuso caso do Lopetegui deixando a Espanha para comandar o Real Madrid.
na verdade assinando com o Real Madrid enquanto estava prestes a disputar a Copa e sendo demitido por isso, que era bastante contestável também, mas enfim, treinadores com experiência internacional e decidindo agora um título europeu também, um importante título europeu para fechar essa temporada para as duas equipes. Quero saber de vocês, se inscrevam aí, participem, quero ver nos comentários o que vocês esperam para vocês, o que é mais interessante nessa decisão de Europa League e além, claro, da análise de vocês sobre as semifinais, o United que ficou pelo caminho e que fez uma bela reta final de temporada, é bom não perder isso de vista, e também do Shakhtar Donetsk, que apresentou menos do que o esperado, muito por méritos da Inter, mas foi uma versão bem decepcionante do Shakhtar Donetsk na semifinal também da Europa League. Um abraço, até a próxima.